Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos juntos novamente para mais uma meditação na palavra de Deus. Lembrando que estamos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre de 2016, com o tema O Desafio da Evangelização. E a lição que estaremos estudando neste próximo domingo é a lição de número 7, com o tema O Evangelho no Mundo Acadêmico e Político. Eu quero convidar você para tomar parte comigo na leitura diária para a nossa meditação no dia de hoje. Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Vamos estar lendo esses 8 versículos aqui. Diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe do oficial da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Queridos, uma leitura um pouquinho extensa, mas para que possamos compreender o propósito de Deus com esta leitura, que nós estaremos centrando os hebreus na Universidade da Babilônia. Aqui nós vemos a história, breve relato da história do exílio de Israel para a Babilônia, né? E que o rei Nabucodonosor ordenou que ele selecionasse o seu chefe, selecionasse jovens de Jerusalém, da nobreza, da linhagem real, que fossem cultos, inteligentes, sem deficiência física, e que eles fossem treinados, ensinados na cultura e no conhecimento da língua babilônica, para que eles servissem ao rei com conhecimento. E dentre estes jovens destacou-se Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Esses moços, eles serviram ao rei. Só que dos pontos central fala exatamente do que eles propuseram no coração, de não se contaminar. Eles entraram na Universidade de Babilônia, mas eles tinham conhecimento da lei de Deus, da cultura dos hebreus. E mesmo estando na universidade em Babilônia, eles não se contaminaram com a corrupção, com a impureza, com a imoralidade, com a corrupção que havia no reino babilônico. Isto significa que todos podem ingressar numa universidade? Pode, porque há um grande dilema quando os cristãos vão se ingressar na universidade. E há aquela observância de
quando se vai para a universidade, vai se corromper, vai se desviar, vai esquecer dos caminhos de Deus. E aqui nós vemos um exemplo claro, e eu quero me direcionar para você, jovem, que está na universidade, ou que está a caminho de entrar na universidade. Obedeça a palavra de Deus. Não se desvie dos caminhos do Senhor, mas seja uma pessoa de influência na universidade, para que através de você o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos que entender que Deus precisa de pessoas capacitadas e que nas universidades é que saem os grandes homens, os cientistas, pessoas intelectuais, a grande maioria do ramo político sai das universidades. E nós, como cristãos, na universidade, nós temos que influenciar e não ser influenciado. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Na universidade é uma maneira de nós, como cristãos, nos apresentar diante da sociedade, mostrando que Deus é na nossa vida. Daniel e seus companheiros estiveram na universidade, mas eles propuseram no seu coração de não se contaminar. E o exemplo desses 3 jovens deve servir para nós. Para que, estando na universidade, a corrupção, a imoralidade, tantas aberrações que acontecem no mundo secular, não venha contaminar os nossos jovens que estão na universidade. Então, eles foram reeducados na língua e na cultura dos hebreus, da Babilônia. Só que eles não perderam o conhecimento e o temor em Deus e a sua palavra, e eles foram testemunhas, e antes mesmo de serem matriculados na universidade da Babilônia, eles já colocaram no seu coração: nós não vamos nos contaminar com o mundo. Você que está na faculdade, na universidade, ou está para ingressar, coloque no teu coração o temor do Senhor, e que você seja uma influência, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Porque Deus precisa de pessoas com conhecimento. Vá para a universidade, se capacite para que cada vez mais você possa servir ao Senhor com sabedoria, com temor e com, acima de tudo, reverenciando e adorando o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe você, um forte abraço, e que o mundo acadêmico e o mundo político possa ser evangelizado pelos nossos jovens, por aqueles que estão no meio, dando exemplo de cristão. Deus abençoe, um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser.